Olá, vamos para mais uma aula de noções de direito constitucional e administrativo, continuando nossos estudos sobre a defesa do Estado e das instituições democráticas. Na aula passada, nós estudamos sobre o sistema constitucional de crises. Nessa aula, nós vamos tratar das Forças Armadas e da Força Policial, especificamente sobre Forças Armadas e segurança pública. Bom, o que são as Forças Armadas? Segundo o artigo 142 da Constituição Federal de 1988, as Forças Armadas, constituídas pela Marinha, Exército e Aeronáutica, são instituições nacionais, permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina sobre a autoridade suprema do Presidente da República e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Lembrando, gente, que as Forças Armadas, quando se trata de lei e da ordem, são atribuições da segurança pública na seara interna. Mas, se há algum motivo de instabilidade que justifique, os poderes constitucionais, executivo, legislativo e judiciário, podem pedir o apoio das Forças Armadas para restabelecer a paz e a ordem. Lembrando que o chefe supremo é o presidente da República. Então, se quaisquer dos outros poderes julgar necessário, tem que haver a conversa com o presidente da República. Bem, para compor as Forças Armadas, existe o alistamento militar. E no Brasil, gente, o serviço militar, ele é obrigatório para todo nacional. Onde está isso? No artigo 143 da Constituição Federal. Em tempo de paz, o serviço militar é para receber instruções militares básicas, ou seja, para preparar o efetivo para, se preciso for, atuar na defesa da pátria. Em tempo de guerra, o efetivo deve cumprir as missões militares. Lembrando que, gente, o serviço militar ele é obrigatório para todo nacional. O que é nacional? Lembrem que nós estudamos sobre direito de nacionalidade e nacional do Brasil, cidadão brasileiro, é aquele cidadão que é filho de brasileiro ou nasceu no território nacional, que são os nacionais natos, e nós temos também os brasileiros que são naturalizados, que são aquelas pessoas que são de outro país, qualquer que seja, que requereram na forma da lei e tiveram a sua nacionalidade brasileira deferida. Outro recado aqui é que nesse artigo 143, parágrafo 2º, certo? Nós temos uma exceção a essa obrigatoriedade, porque em tempo de paz, né? Frisem isso, mulheres e eclesiásticos não são obrigados a servir. Em tempo de guerra é obrigatório para todos. Por quê? Porque é uma ameaça gravíssima à instabilidade das instituições democráticas, inclusive a própria estabilidade do Estado. Nós acabamos, né, de ver na aula passada sobre o estado de sítio, inclusive. Vamos tratar agora sobre a função e as características das Forças Armadas. A função primordial é defender a pátria. As características são que elas são permanentes e regulares. A defesa da pátria significa que compete principalmente às Forças Armadas defender o Brasil de ameaças estrangeiras, manter a paz e a ordem internas e garantir o livre exercício dos poderes constituídos.
Quanto às características, quando a gente fala que elas são permanentes, significa o quê? Que as Forças Armadas, elas não podem ser dissolvidas. O Brasil precisa que elas existam e elas não podem ser dissolvidas nem por ato do presidente da República, que é o seu comandante supremo. Regulares significa o quê? Para a sua composição é feito recrutamento constante. Todos os anos a gente vê em todos os meios de comunicação o chamamento para aqueles que completaram 18 anos a se alistar para o serviço militar, que nada mais é do que para compor o efetivo das Forças Armadas, e por isso as Forças Armadas são regulares. Quanto à organização e quanto ao caráter das Forças Armadas. Quanto à organização, as Forças Armadas elas estão organizadas por meio de uma hierarquia e da disciplina, e elas têm caráter executivo. E o que isso significa? Quando a gente fala que a organização das Forças Armadas tem como característica a hierarquia, a gente está dizendo que ela é estruturada em carreiras. E quando a gente fala que a outra característica é a disciplina, significa que todo o comportamento, todas as atitudes no desempenho do serviço militar ou no desempenho de qualquer função das Forças Armadas, elas estão rigorosamente definidas em lei. E quando a gente fala que as Forças Armadas elas têm caráter executivo, significa simplesmente que elas são um braço do poder executivo. E é por isso que o presidente da República é o seu comandante-geral. Ele é o comandante-geral de todas elas, tá, gente? Do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Vamos tratar agora sobre a segurança pública. O artigo 144 da Constituição Federal diz o seguinte: a segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio através dos seguintes órgãos: Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, polícias civis, militares e corpos de bombeiros militares, polícias penais federal, estaduais e distrital. Antes de adentrarmos no estudo sobre a segurança pública, gostaria de fazer uma pequena revisão e uma pequena diferenciação com os senhores. Quando a gente estudou sobre direitos fundamentais, nós estudamos lá no caput do artigo 5º que a segurança é um direito fundamental. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se a brasileiros e estrangeiros residentes no país a incolumidade do direito à vida, liberdade, segurança e propriedade. Segurança no artigo 5º é a segurança jurídica. Um exemplo é que a lei não afetará o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. Outro exemplo que a gente estudou também sobre a anterioridade tributária, que os tributos eles começam a valer a partir do próximo exercício. Essa segurança jurídica é para garantir o quê? O pleno exercício da cidadania e a paz de espírito que eu tenho, que o Estado não vai intervir arbitrariamente no meu exercício de direitos. Já a segurança pública, que é o que nós vamos tratar hoje, ela não está no rol de direitos e deveres individuais e coletivos do artigo 5º. Ela é um direito fundamental que se encontra no caput do artigo 6º, quando o artigo 6º fala: são direitos do trabalhador a educação, a saúde, moradia, segurança, transporte, previdência, assistência, lazer. Não falei na ordem, tá, gente? Porque daí é pedir demais também. Então, a segurança pública, gente, é direito
fundamental do cidadão, que está lá no caput do artigo 6º. Mas então vamos voltar aqui, né, ao foco da aula de hoje, que é o detalhamento da segurança pública. Vamos tratar agora sobre a função precípua da segurança pública e as funções policiais que são exercidas para a sua garantia. Função precípua: preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. Para tanto, as polícias exercem duas funções básicas: a de polícia administrativa ou de segurança e a de polícia judiciária. A polícia administrativa ou de segurança é aquela polícia que tem como função precípua evitar infrações penais. Por exemplo, os casos que a gente vê aí de policiamento ostensivo. Já quando a gente fala na função judiciária das polícias, nós estamos falando da parte investigativa, da parte auxiliar do sistema de justiça, do levantamento de informações para embasar a ação penal, ou seja, após a ocorrência dessa infração. Continuando, vamos tratar agora sobre os órgãos da segurança pública e sobre a sua organização. Os órgãos da segurança pública, como a gente viu lá no artigo da Constituição, são as polícias: Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícia Federal Penal em âmbito federal, polícias militares e civil em âmbitos estaduais e distrital e a Guarda Municipal em âmbito municipal. Aqui, gente, quero fazer aqui uma ressalvinha, né? A Polícia Federal não tem mistério, em âmbito federal, responsabilidade da União. Em âmbito estadual, responsabilidade dos entes federativos ou estados federados, Tocantins, Mato Grosso, Rio de Janeiro. E quando a gente fala em âmbito distrital, a responsabilidade é da União. Por quê? Porque o Distrito Federal abriga a capital da República. Então, é um lugar que precisa de máxima segurança. Então, a segurança pública do Distrito Federal é de responsabilidade de administração da União. As polícias municipais, né, a Guarda Municipal, obviamente, ela é de responsabilidade do município. Bem, vamos tratar agora sobre a segurança pública em âmbito federal, começando pela Polícia Federal. A Polícia Federal, ela tem como funções apurar infrações contra interesses da União, autarquias e empresas públicas, prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o contrabando e o descaminho, exercer as funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras e exercer com exclusividade as funções de polícia judiciária da União, ou seja, auxiliar o sistema de justiça na investigação penal. E aqui, gente, eu queria colocar para vocês que é muito comum os comentários, né, que a Polícia Federal Brasileira ela tem uma imaginação fértil. Por exemplo, em 2008, numa grande missão para desbaratamento de uma quadrilha de tráfico de entorpecentes e drogas afins, a Polícia Federal lançou a Operação Good Vibes. Aqui no Tocantins, nós tivemos também uma outra operação que estava acontecendo sobre criptomoedas, que virou a Operação Cripta. Então, a Polícia Federal Brasileira ela é conhecida, além da sua competência no exercício das funções, também pela imaginação que eles têm para colocar o nome nas suas operações.
Além da Polícia Federal, em âmbito federal, nós temos também a Polícia Rodoviária Federal, que tem como função realizar o patrulhamento ostensivo das rodovias federais, e a Polícia Ferroviária Federal, que tem como função realizar o patrulhamento ostensivo das ferrovias federais. Agora vamos tratar, gente, em âmbito estadual ou distrital. Em âmbito estadual ou distrital, na verdade, nós temos a Polícia Militar e a Polícia Civil. A Polícia Militar compete realizar o policiamento ostensivo e preservar a ordem pública, e a Polícia Civil compete exercer as funções de polícia judiciária e a apuração das infrações penais. Bom, e em âmbito municipal, nós temos a Guarda Municipal, que exerce a proteção dos bens, serviços e instalações municipais. Bem, por hoje é só, pessoal. Aqui estão as referências da nossa aula, certo? Lembrando que o livro da Ana Flávia Messa, de Direito Constitucional, está na nossa biblioteca virtual e pode ser utilizada como objeto de estudos complementares. Bons estudos e até a próxima aula!